A gente fica triste porque todo mundo quer passar, né? Todo mundo quer vitória. Ninguém joga pra não ganhar. Só que a vitória não veio, a aprovação não veio naquele momento, né? Mas foi breve esse momento de frustração, e aí eu pensei bastante, conversando com meu esposo, e aí a gente chegou numa conclusão que a gente ia tentar novamente. Mas dentro dessas possibilidades, nós tentamos novamente, e aí depois veio a aprovação. Fala pessoal, fora da curva, tudo bem com vocês? Bacana? Olha só, você que está aí começando o processo de preparação para o Colégio Militar, está inseguro com algumas dúvidas, querendo receber algumas dicas, como se preparar da melhor forma possível, hoje nós temos um episódio super especial aqui com o Miguel Chamon e com a Pamela, que fizeram no ano de 2024, se eu não me engano, não é isso? 2024, cursaram lá o Fora da Curva e tiveram um êxito muito bacana, uma história muito boa, e vai ser muito bacana a conversa que a gente vai ter aqui. Bom, para ajudar a gente nesse bate-papo, a gente está aqui com a Jane Carvalho. Oi, pessoal! Nossa coordenadora do português e de tudo também, né, Jane? Atua em todas as áreas. Gente, muito obrigado, Pamela, Miguel, pela participação de vocês. Vocês se dispuseram a estar aqui hoje com a gente, batendo esse papo e dando dicas para o pessoal de casa. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Como é que... Vamos do início, da trajetória e tal. De onde que veio essa ideia de buscar o Colégio Militar? Por que que isso surgiu? Então, a ideia de buscar o Colégio Militar veio com a minha filha mais velha, tem uma filha, e ela tentou o Colégio Militar, mas assim, ela não se dedicou tanto, mas a partir dela que nós viemos a conhecer o colégio, sabe? E aí a gente foi se aprofundando ali no conhecimento, de entender quão grande era o colégio, quanto ele era em questão de estrutura, sabe? O quanto era de fato um colégio maravilhoso. E aí, quando eu fui conhecendo mais o colégio, eu falei, Miguel, vamos tentar, vamos fazer essa prova, né, pra gente ver, porque eu fiquei sabendo que você entra pro colégio no 6º ano ou no 1º, né? Uhum. E aí, ele estava próximo de completar de entrar nessa fase, eu falei, então vamos estudar, vamos nos preparar para isso? E ele aceitou, porque ele gosta muito de esportes, e até então, o esporte foi um chamativo muito grande para ele, e a partir daí a gente começou a se preparar e entramos num cursinho para ele se preparar para fazer a prova. O Miguel, a gente estava conversando, ele tentou 2 vezes, né? Isso. A primeira vez ele não teve lá no Fora da Curva, ele fez um curso online, né? Isso. Ele fez um curso online, e esse curso online tinha a carga horária muito baixa, porque era 3 vezes por semana, 2 horas cada aula. E aí, eu conheci o Fora da Curva num anúncio no Instagram. Entendi. E aí eu vi a porcentagem, o nível de aprovação. E aí logo eu quis colocar ele, né? O melhor, eu falei, não, eu quero que você estude no melhor, Miguel. Mesmo a gente morando longe e tudo. Só que aí, dessa primeira vez que ele tentou, que ele estava no 5º ano, faltava apenas 2 meses para fazer a prova, para acontecer a prova. Então, não teve tempo suficiente para ele se preparar, sabe, o suficiente para fazer a prova. Ele fez, mas não conseguiu êxito na primeira vez. Isso é um ponto interessante que vocês tocam, e a gente realmente, a gente se orgulha muito dessa aprovação, desses números que os alunos, as famílias e o Fora da Curva, a gente, né, todo mundo junto conquista esses números, realmente são muito expressivos. Mas uma questão super importante é essa da carga horária. Eu falo assim, o Fora da Curva é o curso que tem a maior carga horária do Brasil. Segundo semestre a gente vai de segunda a sábado, né? Então, assim, os meninos estudam muito e ficam muito robustos para passar aquele tempo todo. Esse ano foram 4 horas e meia. Esse ano não, né? 2025. Foram 4 horas e meia de prova. Então, os meninos, eles precisam ter essa resistência física também, de concentração, durante esse período dilatado, né? Porque a prova dura muito tempo. Ô, Vitor, mas tem um outro detalhe também muito importante. O conteúdo programático não dá para ser visto somente uma vez. A gente consegue ver o conteúdo programático 3, 4 vezes, Sim. Às vezes até mais.
dada a situação da prova de simulado. Então, se a gente quer fazer um trabalho legal, se a gente quer um resultado legal, a gente precisa estar reprisando isso tudo com eles. É fundamental, eu acredito nisso, que a gente repasse o tempo inteiro pelo conhecimento, pelos exercícios, para a gente conseguir solidificar bem e essa experiência que os meninos precisam ter com os exercícios, né? Então a gente dá o conteúdo, faz revisão e depois vem com um monte de provas para cima deles. Mas vamos lá então. 2024, qual que era a expectativa no início, quando vocês começaram lá no cursinho? E em relação à expectativa de vocês, como que foi esse desembolar aí do cursinho? Você fala do primeiro que a gente se inscreveu? Lá no Fora da Curva já. Então, você falou uma palavra que eu acho que demonstra exatamente o que faltou para o Miguel. Robustez. Por quê? O Miguel, ele sempre foi um aluno que se destacou na escola. Assim, ele nunca teve problema com matéria, então ele sempre foi um aluno que fica ali muito bem colocado, sabe? Em relação à nota, enfim. E indo para o curso que ele tinha ido anteriormente, ele também não tinha dificuldade em pegar as matérias. Só que faltava essa experiência, essa robustez, sabe? E o que acontece? Mesmo faltando pouco tempo, como ele já estava estudando, eu falei, Miguel, a gente não tem nada a perder. Vamos para o Fora da Curva, que é o campeão aqui de Belo Horizonte em aprovações. Vamos para lá, vamos com tudo e vamos ver o que acontece. Só que, mesmo ele sendo um aluno que não tinha dificuldade com matéria, com nota, ele chegou lá, os alunos já estavam em outra frequência em relação à carga horária, em relação a nível de estudo, já estavam vendo a matéria de forma diferente, por não sei quantas vezes. Então, ele chegou lá já num ritmo diferente, sabe? Mesmo ele chegando nesse ritmo, ele tentou acompanhar ainda, e eu acredito que foi muito bem, olhando a trajetória agora. Às vezes a gente é muito exigente em relação ao resultado, né? A gente quer o resultado a todo custo. Mas, olhando para trás agora, eu acho que ele foi até muito bem pela quantidade de estudo, pela carga horária que ele havia tido naquele tempo, naquele processo, só que não foi daquela vez, sabe? E, assim, a gente fica triste porque todo mundo quer passar, né? Todo mundo quer vitória. Ninguém joga para não ganhar. E a gente foi com tudo que a gente tinha naquela época, porque o conhecimento que a gente tinha até então de um bom cursinho que a gente avaliou, enfim, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, acredito que ele fez tudo que estava ao alcance dele também, né, Miguel? Só que a vitória não veio, a aprovação não veio naquele momento, né? Então, querendo ou não, de imediato gera-se uma frustração. Poxa, eu tentei, eu estudei, mas não consegui. Mas foi breve esse momento de frustração. E aí eu pensei bastante, conversando com meu esposo, e aí a gente chegou numa conclusão que a gente ia tentar novamente. Quando eu conversei com meu esposo, depois a gente chamou ele para conversar, e aí, você está preparado? Você quer tentar novamente? Porque ele teria que repetir o 6º ano, caso ele passasse, né? E foi, assim, uma decisão mútua que a gente tomou, e nós tivemos que abrir mão de várias coisas, né, porque a gente mora longe, na época, em média, o tempo de deslocamento até o cursinho era 50 minutos, 1 hora, e ele aceitou de bom grado, ele estava muito determinado, ele queria muito entrar, e às vezes até eu me questionava, né, como que essa vontade realmente perpetuou no coração dele a ponto de ele estar com aquela determinação mesmo de querer isso, sabe? Porque, igual eu falei, algumas coisas a gente teve que abrir mão. No caso, ele teve que repetir mais 1 ano, o fato de ser um cursinho que pra gente era bastante longe, sabe? Mas dentro dessas possibilidades, nós tentamos novamente e aí depois veio a aprovação. Só um minutinho, quando você fala em luto, né? A primeira tentativa foi frustrada e houve o luto. O luto veio por parte dele ou mais por parte de vocês? Tá aí, Miguel. Eu acho que mais mim. Mais você? Mas já de imediato, mesmo não tendo o resultado previsto, você já pensou em tentar novamente? Ou não? Demorou um pouquinho? Não, já tinha pensado. Já tinha pensado?
eu já pensei na minha cabeça, se não der certo, eu queria ir no primeiro ano, no ensino médio. Ok, tá. Então valeria a pena insistir. Sim. Ótimo. É engraçado, assim, a maioria das vezes os pais ficam bem temerosos dessa segunda tentativa. E os alunos que meio que lideram essa decisão. Eles que tomam essa decisão, eles que tomam essa frente e falam, eu quero. E isso, de certa forma, alivia a pressão sobre os pais. Que eles ficam ali naquela, né? Ah, meu filho está sofrendo, está em luto. O que é que eu vou fazer agora, né? Qual a decisão que eu tomo? E na maioria das vezes eles tiram esse fardo da decisão dos pais e acabam falando, não, eu quero tentar novamente. Se arrepende, Miguel, de ter voltado um ano aí? Não. Foi tranquilo, né? Foi demais. Eu acho assim, porque o Colégio Militar é uma instituição muito, muito boa. A Jane sempre fala isso, que é como se fosse uma flecha, né, Jane? Que você dá um passo para trás, mas para ser projetado realmente para frente. Vocês falaram dessa questão da carga horária, da rotina de estudo, que da primeira tentativa... Só um minutinho, essa questão da carga horária pesada, eu já escutei muitos pais dizendo que a gente ia enlouquecer os meninos de tanto estudar. Desculpe. Não, mas é bem nesse ponto que eu queria tocar, porque nesse momento agora, tem muita gente iniciando o cursinho e sem saber mesmo o que fazer. E eu acredito que quem não vivenciou a estrutura que é o cursinho, a forma como a gente conduz as coisas, às vezes demora a se enquadrar. E igual vocês falaram que na primeira vez, vocês tinham uma carga horária reduzida e tal, mas para um pai, para uma mãe, para uma família que, enfim, está fazendo um curso que tem carga reduzida, na cabeça dele aquilo é suficiente. Exatamente. Eu não tinha noção que era reduzida até eu lidar diretamente com aquilo, né? Para mim era mais que o suficiente. Ele já estudava, ele fazia o cursinho, ele era um aluno exemplar, ele tá tudo certo. Só depois que eu me choquei de fato com a realidade, principalmente depois que a aprovação não veio, que eu falei, não, realmente, eu preciso de algo mais robusto, sabe? Pamela, Chamon, sabe que isso é uma situação que a gente convive lá, assim, muito, porque a grande maioria dos nossos alunos que chegam lá tem histórico escolar de 90%, 95%, 100% nas escolas, notas altíssimas, e os pais com uma confiança que aquilo ali já é suficiente. Nota 100 escola é suficiente para passar no colégio militar? Não. Inclusive, uma coisa que eu fiz, o Miguel é muito tímido, eu também sou uma mãe muito na minha. Eu não sou aquela mãe que talvez que fica ali, por exemplo, tem umas mães que são mais participativas, tanto no cursinho, tanto na escola, eu sou mais na minha. Só que uma coisa que eu fiz, assim, que foi levar em consideração todos os conselhos que você e a Jane davam pra gente, sabe? E quando a gente decidiu tentar novamente, eu preciso até falar aqui, porque talvez isso seja para algum pai e a mãe que tá começando agora, tá com medo. Naquele momento foi um ano muito difícil pra gente. Por isso que na hora que a Jane perguntou do luto, eu falei que eu não sei se esse luto foi maior pro Miguel ou se foi pra nós, porque a gente esperava muito aquela aprovação. E foi um momento, foi um ano difícil pra gente, em todos os aspectos como família, inclusive financeiro. E quando eu falei que a gente tinha que abrir mão, por exemplo, o Miguel, a gente teve que tirar ele na escola particular, porque ou a gente pagava o cursinho ou a gente pagava a escola. E naquele momento a gente era tudo ou nada. Então nós vamos tentar novamente sem nenhuma promessa de aprovação, mas a gente vai dar o melhor de si. E nesse dando o melhor de si, eu conversei com ele, falei assim, então agora você vai para uma escola pública. E ele até tomou um susto, porque até então ele nunca tinha estudado na escola pública, e chega lá, os meninos estão jogando cadeira pro alto. Não foi, Miguel? Não era? Não aconteceu umas coisas dessas. E vamos lá, vamos com tudo que a gente tinha. É tanto que ele chegava contando as histórias da escola pública, eu falava que isso sirva de motivação para você não querer ficar lá mais um ano. Ótimo. Sim. E eu falava isso bem com ele. Então eu falei assim, porque se você não passar no colégio militar, fazer um terrorzinho, né? E aí eu falava assim, é lá que você vai ficar, meu filho, mas eu acredito que você vai passar e vamos com tudo. Então nós optamos ali por investir no curso e naquele ano não tirar ele da escola
da escola particular. E aí foi o que a gente fez, sabe? A gente foi com tudo que a gente podia, né, Miguel? Então, todas as vezes que eu tinha que eu tinha que chamar ele para a realidade, porque em alguns momentos eu vi ele muito abalado, assim, cansado já, 2 anos direto, tentando, né? Querendo ou não, em alguns momentos o psicológico pega por já não ter tido a primeira aprovação. Eu falava assim, ó, eu acredito em você. Você acredita que você é capaz? Nós não deixamos um monte de coisa de lado para estar aqui, para estar tentando? Então, bora. Porque no ano da aprovação do Miguel, não teve feriado, não teve final de semana, todos os dias eram dias de estudo. Todos os dias, absolutamente todos os dias. Então, quando ele recebia algum convite, eu falo, se o estudo dele encaixar, ele pode, se não, ele não pode. A prioridade era o estudo em todo momento. Então, às vezes, naquele processo, ser julgada, aquele processo as pessoas não entendem muito bem. Nossa, mas para que isso? Eu acho que tem que estudar, mas não é assim. E eu via que se não fosse daquele jeito, ele não ia passar. Ele não ia passar, porque em contrapartida, eu já tinha tido experiência ano passado, que enquanto ele, por mais que ele tinha estudado, por mais que ele tinha se preparado, tinha gente que estava se preparando mais, estava estudando mais. Então, nós entramos nesse processo aí de realmente priorizar o estudo acima de todas as coisas, e aí o êxito veio. Como que foi a dinâmica da casa no segundo ano? O que mudou, principalmente entre o casal, para que o benefício aparecesse para o Miguel? Então, foi mesmo aquela questão de conciliação, né? Por exemplo, para o Miguel, ele ter essa prioridade nos estudos, para ele ter essas horas. Quando não era eu, era o meu esposo, porque como eu trabalho com eventos, tinha muitos finais de semana, por exemplo, que eu não estava em casa. Nossa. Então, assim, aí às vezes coincidia com algum plantão do meu esposo, aí entrava a função da minha filha, falava assim, ó, olha, monitora seu irmão para mim. Eu preciso que ele estude. Então, assim, nós tivemos que ter essa sinergia de monitorá-lo. Ele sempre foi a pessoa autodidata, o aluno autodidata, que sentava, estudava sozinho, mas a gente tinha que monitorar. Porque é adolescente, criança, senão dispersava o foco, essas coisas. Então, a gente tinha que ficar em cima. Falando em dispersão e em monitoramento, o Chamon fez o curso mais online do que presencial. Isso. Como que era? Era necessário ficar vigiando o Chamon diante do computador na hora da aula? Então, eu gostava, eu como mãe, eu gostava de ter esse controle. Por quê? Igual eu falei, eu por perto, eu sabia se ele estava prestando atenção ou não, ele fazia o curso de manhã, se ele não estava cochilando, porque a tendência era essa, cansado já, a tendência era, mas nem sempre era possível. Mas eu, assim, se houvesse a disponibilidade de sempre ter alguém ali, algum adulto monitorando, eu acho que é importante, porque depois que a criança ou o adolescente fecha a porta do quarto, você não sabe o que ele está fazendo. Até pela postura dele, eu sabia, na hora que ele começava a emborcar demais, postura, mas às vezes até você mesmo chamava atenção no próprio cursinho, no presencial, e eu falava lá, já ele tá falando com os meninos, postura aí, pé para baixo, enfim, postura de aluno de colégio militar. Então eu sempre fui a pessoa que cobrei muito dele essa postura, porque senão se a gente for deixando, eles vão se dispersando mesmo, vai ficando ali, vai dormindo, né, Miguel? Então eu procurava estar presente, mas nem sempre quando eu não podia, eu tentava alguma rede de apoio, quando eu não, aí era ele e ele mesmo. Bom. Vamos lá. Quando o cursinho começou, e a gente está nessa época agora, vocês têm algum conselho para passar para quem está começando agora, assim, que a ficha caiu depois, falou, nossa, se eu tivesse adiantado, tivesse feito isso antes, para mim seria muito bom e tal. Tem algum conselho que vocês... A ficha caiu um pouquinho mais para frente, falou, nossa, devia ter começado a fazer isso antes? Tem. Um primeiro, que é o mais importante, que é ouvir os seus conselhos, que é o melhor de todos. Vocês sempre falam para, quando você erra a questão, você sempre revisar ela, porque é muito importante isso. Você revisar várias vezes, 3 vezes, até você achar a resposta. Aproveitando essa dica aí, fala pra gente do pote de questões. Explica para nós como que isso funciona. Pote de questões quando você faz uma prova, você corrigir ela e você vê que errou, você vai copiar essa questão e colocar no pote.
Aí depois que você encher seu pote, você vai tentar fazer a questão até chegar na resposta certa. E se não conseguir, coloca a questão de novo. Entendi. Quais outras estratégias vocês tinham desse controle de questões erradas, né? Porque basicamente o que você está falando é que chegou um certo momento que vocês começaram a refazer de uma forma muito intensa essas questões que eram problemáticas dentro do estudo do Miguel. Como é que esse controle era feito? Então, nós tínhamos um plano, a Jane até falou o nome do plano que ela passou pra gente, esqueci o nome. O estudo do malandrão. Estudo do malandrão. Isso aí foi uma virada de chave pra gente, porque com essa planilha, nós passamos a quantificar ali e ter em porcentagem os acertos do Miguel. Então, não só em questão de porcentagem, nós sabíamos exatamente onde ele estava errando. Nós sabíamos exatamente onde estava ali a dificuldade dele, porque nós colocávamos a matéria e o que ele errou. Então, se foi interpretação de texto, a gente voltava, por que você errou essa interpretação de texto? É fração, por que você errou essa pergunta aqui de fração? Então, nós começamos a acompanhar isso, quantificar isso e ser mais estratégico onde ele estava falhando. Onde ele estava bom, ótimo, a gente não precisava tanto esforço. Agora, onde ele estava ruim, a gente replicava até ele acertar. Gente, dica valiosíssima é essa que o Miguel e a Pamela estão colocando aqui para vocês. Quando a Pamela fala entender por que o Miguel estava cometendo aqueles erros, se era uma interpretação, se era uma fração ali, uma compreensão errada, isso é fundamental, porque o que a gente percebe é que o pessoal, assim, óbvio, o professor ele tem um cronograma, ele passa por esse cronograma, mas existe uma individualidade do aluno dentro disso. Cada aluno tem que conseguir enxergar o seu caso, o que está acontecendo. Cada um tem seu tempo, né? Tem seu tempo e tem as suas dificuldades. Então, assim, é fundamental que dentro desse processo de refazer exercícios, depois que o professor corrigiu, o aluno tem a obrigação de pegar os exercícios e fazer novamente. E não só fazer de qualquer forma. O estudo não tem que ser algo mecânico, assim, vou refazer aqui. Não, por que eu errei? Tem que entender o que está induzindo, levando o aluno a cometer esse erro. Às vezes, não é nem uma questão... É um mau hábito, é um problema de lidar com a informação, não consegue organizar bem a informação e tem que treinar essas coisas. Exatamente. E foi até o que a gente descobriu no Miguel. No final das contas, tinha algumas questões que nós estávamos identificando que não era dificuldade na matéria. E sim... porque tinha questões muito mais complexas que ele fazia assim, muito fácil. E aí a gente foi percebendo que as questões mais chatas, mais longas, ele meio que perdia a paciência. Sim. A ansiedade de fazer aquilo ali rápido e resolver rápido fazia com que ele errasse. Então não era propriamente a dificuldade na matéria, porque como eu falei, questões mais complexas ele fazia. E sim aquela questão mesmo chata, longa, que ele já estava de saco cheio, ele ia lá e abria mão de alguma maneira. E sabe o que acontece? Quando o aluno começa a ter essa visão mais racional de si próprio, esse autoconhecimento, quando ele se depara novamente com aquele estilo de questão, ele já liga uma luz vermelha, digamos assim, fala, opa, é o tipo de questão que está me derrubando. Essa aqui eu vou fazer com mais atenção, porque eu estou errando não porque eu não sei a matéria, mas porque essa questão chata, trabalhosa, vou fazer bem feito, faço uma vez e vai dar certo. Eles começam a melhorar nesse sentido. Então fica essa dica, gente, valiosíssima. Mais alguma dica, Miguel? Acho que uma outra dica também é sempre, toda vez que você vê que você está errando uma questão, você pode colocar, no pote de questão, você coloca o gabarito atrás, só que, tipo assim, você tem que se autocontrolar, né? Você não pode ver o gabarito toda hora. Tá certo. Porque aí facilita, né? Para você ver se você acertou. Esse controle de erros, eu costumo dizer que é fundamental. E fica mais uma dica para as famílias que não encarem o erro, pessoal, como algo ruim, porque não é. Na nossa sociedade é muito comum a gente debochar de erro, massacrar quem erra, o erro ser visto, a pessoa ter vergonha de errar. Isso é muito ruim, porque o erro é diagnóstico. E os meninos, normalmente, eles chegam com um histórico muito
muito bom, sabe? É uma trajetória de muita glória, normalmente nas escolas, né, Jane? 90, 100, notas altíssimas. Eles não estão acostumados a tirar uma nota baixa. E aí, de repente, tira uma nota baixa, fica envergonhado, não consegue cumprir as listas ali, né? Tem algum problema, não consegue, alguma lista não consegue fechar, não consegue fazer tudo dentro do prazo, fica com vergonha e começa a meio que esconder erro, e enfim. Desanimar. E não é por aí, gente. O erro é um diagnóstico para onde você deve evoluir. Ninguém está perfeito, ninguém sabe tudo. Nós temos um curso que você vai ter tempo de se preparar. Ninguém vai começar voando, não é? A regra não é isso. Então, assim, pega esse erro, é um diagnóstico, é uma dica, é uma orientação. Olha, aprimora aqui. Então, assim, tratem o erro com muito carinho. É a sua escada, é aonde vai te levar ao sucesso. E eu colocava até o motivo do erro, por que ele errou. Eu Perfeito. colocava. Por quê, Miguel? Vamos fazer a análise dessa questão aqui. Por que teve erro? Foi falta de atenção? Foi não saber a matéria? E aí a gente ia fazendo um diagnóstico mesmo, detalhado de cada questão ali. E sabe o que esse estudo do erro, que eu até falo que é uma escada para os meninos realmente crescerem? Quando você faz esse diagnóstico, é uma crítica muito grande que eu tenho, principalmente ao modelo escolar de educação e tal, a escola mais tradicional. O pessoal gosta de dar resposta pronta. E assim, tomem cuidado, não respondam as coisas para os filhos de vocês. Voltem com mais perguntas, mais questionamentos. Por quê? O que você não entendeu na questão? Qual é a pergunta que está sendo feita? Porque assim, normalmente eles gostam de perguntar muito. E assim, meus alunos sabem, né? Assim, eu não dou resposta. Eu não falo, é assim que faz. Você tem que entender o porquê que você está errando aquela questão. E não o professor fazer a questão novamente para você. Ah, não entendi a questão. Vai lá, você faz a questão para o seu filho. Não é assim. Você não tem que fazer a questão para ele. Você tem que entender a linha de raciocínio dele, o que ele está pensando para entender onde que está na matemática a gente chama de absurdo, né? A prova por absurdo. Você mostra que tem um equívoco ali, que você chega num conflito, se tornando um absurdo dentro do contexto. E às vezes o próprio aluno já chega nessa conclusão, o que eu fiz não faz sentido. Ou seja, ele encontra o tal do absurdo e meio que apaga o raciocínio errado e solidifica seu conhecimento dentro do que a gente tem como acerto, né? Bom, começando o cursinho, então, vocês dão essas dicas, né, para que o pessoal já comece mais alinhado e consiga subir essa escada de forma mais rápida. Pessoal, cursinho começou, vocês fizeram boa parte do curso online. Tem alguma estratégia especial para esse dia a dia do online? Porque, assim, o pessoal normalmente pensa, né, Jane, que é uma modalidade que é pior, digamos assim, porque você, enfim, não está dentro de uma sala de aula. Mas como é que é? Dá para participar também, não dá? É tranquilo em relação a isso. Porque os meninos podem levantar a mão e participar da aula normalmente. Eu vejo uma vantagem muito grande em termos de estudo também, né, Jane? Porque, assim, eles não têm o deslocamento. Exato. A Pamela disse que ela gastava 2 horas, né, de deslocamento quando o trânsito estava bom. Uhum. Então, assim, mesmo para quem vai fazer o curso online, existe esse tempo a mais. Vocês usavam esse tempo de alguma forma? Para estudar. Para estudar. A gente usava para estudar, porque, como eu falei inicialmente, a questão do estudo online, quando se pode, eu acho que é bom sim, quando se pode estar ali pelo monitoramento de um adulto, eu acho que é bom sim, mas se também não pode, eu falo, tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, que é fazer o melhor que se pode na condição que se tem. Então, cada um tem uma realidade, cada um tem uma condição, às vezes a mãe e o pai trabalham e realmente não tem como ter ninguém. Então, o que vai sobrar ali? Você tem uma conversa franca com seu filho, quando você estiver em casa, você poder verificar se de fato ele está logrando isso, se ele está evoluindo, se ela não pode estar ali presente e monitorando o filho. Se puder, claro que isso é bom e é ideal. Sobre a nossa trajetória no online, ficava às vezes inviável, porque igual eu falei, era em média 1 hora sem trânsito. Então muitas vezes, ou às vezes eu e meu esposo não podia trazer. Então foi uma conversa que a gente teve bem franca com o Miguel, vai ser assim, é assim que dá pra gente.
vamos embarcar nisso, ele aceitou, e a gente fazia esse processo aí, sabe, de monitorá-lo, de ver a postura dele, de ver o quanto ele estava evoluindo, mesmo no online, porque o Miguel, ele sempre teve a característica de ser mais na dele. Então, mesmo presencial, ele não seria aquele aluno participativo, porque isso é dele, é da personalidade dele, sabe? Sim. Mas eu sempre trazia para ele, Miguel, quando diante de algum erro, alguma dificuldade, principalmente matemática, que era a minha dificuldade também, eu falava, Miguel, pergunta o Vitor. E mesmo no online ali, que ele tinha dificuldade, algumas vezes, nem sempre ele perguntava, mas nos momentos oportunos, né, Miguel? Ele tirava as dúvidas que eram necessárias, sabe? Então eu fazia muito esse jogo. Às vezes ele fazia às vezes ele fazia a prova no cursinho e às vezes ele corrigia. Eu mandava assim umas 2 vezes na semana, sabe, para ele ter esse contato também, e também que eu acho que também quando tem essa oportunidade é bom ter esse calor dos coleguinhas, de ver como que eles estão se preparando, como eles estão se empenhando, sabe? Então eu gostava de vez em quando mandá-lo presencial. Até assolar nele esse embate, né? Isso. Essa disputa com os colegas. Isso. Então quando eu tinha a oportunidade eu mandava para ele realmente ter esse contato. Só um minutinho aqui. Você sempre foi uma mãe muito presente. Sim. Uma mãe cobrativa, uma mãe rígida. Com certeza isso foi fundamental para o sucesso do Miguel. Mas você fala várias vezes sobre a questão da inspeção. Mas antes da inspeção, houve uma conversa com Miguel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa dinâmica da casa, porque, na verdade, você ensinou para o seu filho todo o processo e depois você se viu na condição de cobrar. Fala um pouco mais para a gente sobre isso. Então, antes de tomar a decisão, porque não adianta também, eu acredito, os pais colocarem goela abaixo dos seus filhos um desejo pessoal. Lógico que como pais a gente tem que orientar os nossos filhos para aquilo que é melhor na vida. Mas acho que não adiantaria nada se eu estivesse forçando o Miguel a fazer essa prova, por exemplo. Lógico que a gente aplica uma psicologia. Sem ele saber, né? Sem ele saber, que eles não precisam saber disso. Por exemplo, o Miguel gosta muito de esporte. Então, antes de falar de todo o colégio, eu falava dos esportes, que era algo que seria atrativo para ele, que enchia os olhos dele. Eu falava, meu filho, você vai poder fazer 3. Hoje ele aguenta fazer 1, porque é muito puxado. Mas eu falava, meu filho, você vai poder fazer 3. E ele gostava muito da natação, inclusive também o interesse, né, Miguel, inicial era para fazer natação, ele ficava judô, natação. O vôlei estava na lista, Miguel? Acho que não, hein? Não. Inicialmente o vôlei não estava. Ele ajudou, natação, aí eu não sei o próximo. E ficava contando com aquilo. E aí eu trazia, assim, fazia ele sonhar já com aquilo, né? De maneira, assim, que ele não percebesse. Mas, lógico que eu trazia os benefícios para ele e tal, de maneira que ele, de fato, almejasse aquilo, sonhasse com aquilo. E foi assim, de fato ele sonhou, de fato ele almejou estar ali. E uma coisa que eu segui também foi os seus conselhos quanto a levar ele nos eventos. Então eu levava ele, eu falava com ele, Miguel, você tá se imaginando aqui? Você se imagina sendo esse pátio aqui, marchando dentro da sala? Agora, fecha o olho aí. Fazia esse exercício de mentalização com ele, sabe? Fecha o olho aí. Você tá se imaginando agora, você feliz aqui, num colégio excelente, que vai te abrir várias portas, e ele, tô. E a gente ia com aquilo, a gente sonhava com aquilo. Muitas vezes eu ia, né, a gente se sentia pertencente, sem se pertencer, né, Miguel? Sim. E aquilo já era uma realidade pra gente muito antes de acontecer, sabe? Então, de fato, eu conheci o colégio militar, eu fui dando cada passo ao momento que a gente ia sonhando, o sonho ia aumentando dentro da gente, estar ali no Fora da Curva, ser orientado por vocês nos processos, porque, por exemplo, o fato de ir nas festividades, de ir nos eventos, isso tudo não foi coisa que eu tirei da minha cabeça.
Vocês nos orientaram. E a partir das suas orientações, nós seguimos. E no seguir, aquilo ia reacendendo a chama dentro da gente. Mesmo com aquela dificuldade que era de estar estudando, com aquela dificuldade que era de estar ali, né, Miguel, naquela disciplina, ao mesmo tempo vinha sobre nós essa esperança de que essa é uma fase, isso vai passar e nós vamos conseguir. Então, cada processo, nós fomos orientados muito bem durante o processo por vocês. Então, eu acho que cada orientação surtiu efeito para que a gente estivesse aqui hoje, sabe, falando sobre isso. Então, essa parte da conversa com o Miguel foi muito importante devido a essa orientação que veio de vocês mesmo, porque até então, ele nunca tinha participado de um concurso público. E cada concurso público tem as suas especificidades, né? É diferente um adulto fazer um concurso público para uma determinada cargo, para uma determinada... É diferente de uma criança, que na época tinha 10 anos de idade, né? Então, nós não viemos do militarismo, não tinha ninguém da família que tinha, enfim, era militar. Então, teve essa quebra, assim, de repente, como assim? De padrão. De ver uma família que não tem ninguém, que passou, que não tem ninguém, que é militar, que mora longe do colégio, sabe? Teve essa quebra, mas com a orientação de vocês, que foi necessária, né? Nós conseguimos. Então, foi isso. Pamela, vamos lá. Imagina que você está dando conselho para uma amiga, vai colocar o filho no fora da curva e, obviamente, nem tudo são flores, né? Existem alguns momentos que bate o perrengue. Eu falo assim, lá no fora da curva a gente não vai facilitar mesmo. A intenção é que a gente gere a dificuldade para os alunos evoluírem. Teve algum momento assim que teve dificuldade, teve perrengue, pensou em desistir? E qual que foi a estratégia que vocês utilizaram para superar essa dificuldade, para vocês continuarem, ir até o final e conseguir esse êxito? Sempre tem, né, os perrengues, porque um processo que não foi rápido, foram 2 anos de preparação para tentar passar, sempre existe, como eu falei, foi um ano de dificuldade, muita dificuldade para a gente, inclusive até financeira mesmo. Eu lembro que teve algumas vezes que o cursinho, ele ia, por algum motivo, eu acho que ia só ter prova, eu esperava o Miguel fazer a prova dentro do carro, para a gente de alguma maneira economizar na gasolina e poder trazê-lo de volta. Então, assim, às vezes são coisas que a gente não fala, sabe? Que é difícil no processo, sabe? Mas eu acho que o que nos fez passar por isso tudo é manter o foco na esperança de que seria uma fase e que iria passar e que ele ia conseguir, sabe? Porque dentro das nossas possibilidades a gente estava fazendo o melhor para ele e ele também dando o melhor de si. Então não tinha como dar errado. O nosso pensamento sempre era isso, não tinha como dar errado, porque nós estávamos sendo orientados pelos melhores, que tinham o melhor índice de aprovação, nós estávamos dando o melhor que a gente tinha naquele momento, o Miguel dando o melhor de si, então não tinha como dar errado. Legal. E hoje lá no Colégio Militar, como é que tá? Deixa eu fazer uma pergunta um pouco modificada dessa sua. Claro. Você saiu de uma escola particular e foi para uma escola pública para se preparar para o Colégio Militar no 6º ano. Sua mãe disse que era voando carteiras e tudo mais. Só que você continua numa escola pública. E aí, como que é hoje em dia? Porque a disciplina do Colégio Militar, mesmo sendo uma escola pública, é completamente diferente, né? Dá para perceber. Porque lá os professores têm uma coisa que chama FO, que se você não fizer um para-casa, você toma FO. Se você respeitar o professor, você pode até ser tirado de sala. Então, a disciplina é muito diferente. É uma escola muito organizada. Só às vezes que dá que parece uma escola pública às vezes, né? Mas a maioria das vezes é muito organizada. Essa disciplina, você acha que é positivo ou negativo? Com certeza positivo. Positivo, né? É um medo que o pessoal tem, às vezes, um certo, sei lá, uma forma de pensar de que
o colégio militar é muito rígido, rigoroso não sei demais, o quê, você não pode fazer nada, tem que lavar banheiro, limpar chão. A gente tá no exército, Eu já escutei isso. É assim, chamou? Não. Você tá se divertindo lá dentro? Como é que é? Se divertindo muito. Bem legal, né? É. E a questão dos pais, o envolvimento, como é que é, Pana? Então, só contando um fato aqui, acho que foi na primeira semana, né, Miguel? Nas primeiras semanas, aconteceu um fato lá no colégio que um dos coleguinhas chamou o tenente de tio, Miguel? Isso. Um dos coleguinhas chamou o tenente de tio e levou o FO. Aí o Miguel chegou contando essa história, já assim, mãe, nossa, o menino chamou o tenente de tio. E eu falei com ele, falei, olha, Miguel, sabe por quê? Porque o nome do tenente não é tio, tem uma maneira de ser tratado. E sabe por que ele fez isso? Porque senão ele vai abrir brecha para outras crianças chamarem ele do que quiser, e não é assim. Tem regras. Então ele usou isso ali como exemplo. Talvez você pense assim, nossa, mas só porque chamou de tio? Não, não é pelo fato de ser chamado de tio, é para ensinar para as outras crianças e adolescentes que estão ali, que eles têm uma maneira correta de chamá-los. Então eles têm que chamar por causa disso, né? Por exemplo, você tem seu nome, a pessoa vai ficar te chamando de outra coisa? Não, tem que te chamar por aquilo que você tem, que é o seu nome. E até para a questão da maturidade dos meninos. Essa questão de você chamar de tio na escola é uma caracterização do Fundamental 1. Né? É uma caracterização dos meninos que ali ainda estão infantilizados com esse negócio do tio, não sei o quê. Quando o colégio militar entra meio que podando essa coisa do tio, fala, agora acabou. Isso. Projetando eles para o mundo e para uma vida muito mais adulta e autônomo. Isso. Que não precisa meio que da bengala do tio da escola, né? É isso aí, eles falam muito sobre essa autonomia deles, sabem? Assim, em todas as reuniões, eles falam conosco sobre essa questão da gente estar ali monitorando, mas deixar com que eles tenham a responsabilidade, a disciplina de fazer por eles, de ter autonomia mesmo diante dos exercícios ali, das coisas que tem que desempenhar, sabe? Eu lembro de um fato que aconteceu com o Miguel, foi no carnaval do ano passado, que ele caiu e machucou, bateu o rosto. E no ele bateu o rosto, essa parte aqui, roxeou todo. Então ficou, de fato, parecendo que ele tomou um soco no meio da cara. Muito branquinho. Ficou parecendo. E aí, o Miguel foi estudar, e aí já teve... A professora, né, Miguel? Se preocupou. Foi a professora? Não, foi o tenente. Eu achei que ele até ia me xingar, porque ele falou, você tá bem? Aí depois ele me chamou, vem cá que eu preciso conversar com você. Aí depois ele me levou lá pra sessão psicopedagógica do colégio. E aí perguntaram pra ele, aí mandaram um e-mail pro meu esposo, aí ligaram. Então, assim, eles ficaram realmente preocupados, mesmo Miguel falando que, assim, né, não foi uma agressão, que tava bem. De fato, eles quiseram saber da história por completo, da individualidade do Miguel, de saber se ele tava bem, se era só aquilo mesmo. Coisas que muitas vezes a gente não vê nas escolas hoje em dia, assim, sabe? De ver a individualidade do aluno mesmo, de entender o que tá acontecendo, se tá acontecendo alguma coisa na família, se o aluno tá passando por algo. Então, assim, foi uma experiência que a gente teve, onde a gente pôde ver de fato esse acolhimento do colégio, mesmo sendo um colégio muito grande, eles realmente fazem questão de estar por perto ali, de entender, de conhecer, de saber se o aluno de fato está bem, se o aluno de fato está passando por um momento de dificuldade ou não, sabe? Então foi um momento que a gente viu que eles de fato percebem vocês, né, Miguel? Isso. Desculpa, pode falar. É porque eles têm uma equipe muito preparada, né? Por mais que o colégio realmente tenha aquela extensão toda, eles são numerosos, têm uma equipe muito preparada e isso chama muita atenção realmente. Porque assim, eles fazem quase que uma investigação. Eles se sentem na responsabilidade de olhar além do muro da escola. Eu acho que isso é fantástico e é sim papel da escola, que muitas vezes na escola, né, tradicional, eles camuflam, né, quase. Sim, porque isso incomoda às vezes a família, né? Pode parecer muito intrusivo para as famílias que querem se blindar, mas assim, para o bem dos meninos, uma criança chega lá com o olho roxo, eles se sentem na obrigação de fazer esse papel. Então o colégio militar, assim, realmente eles são sensacionais. A gente escuta muito o comandante usar a palavra tríade lá, né? Uhum. É interessante como que eles se envolvem enquanto profissionais da educação, junto com a família e junto com o aluno, fazendo com que haja uma harmonia muito grande entre essas três partes.
Eu vejo lá um negócio que eu acho interessante, queria até ver com vocês já estão participando, a gente falando da autonomia, as festividades e tudo, normalmente existe essa interação, acho super bacana, dos meninos, dos alunos com os pais. Vocês já estão participando dessas festividades? Está organizando alguma coisa lá, Miguel? Como é que tá? Tá. Tá? O que vocês já chegaram a organizar lá? Você participou de uma no final do ano agora. Foi. De confraternização? Sim, foi uma que foi despedida do ensino médio. E aí, vocês que organizaram? Sim. Esses eventos de danças, artísticos, tudo, os meninos que participam, né? Exato. Teve também no interclasse, jogos internos são os pais de umas alunas lá que organizaram e eles conseguiram arrecadar R$40 mil e colocou até câmera na escola. Que legal! Não, e assim, é tudo muito colaborativo, igual o Vitor falou. Vai ter qualquer tipo de festividade, fazem os grupos ali, né? E junta todo mundo, e aí cada um ajuda na medida que pode, seja com questão financeira, ou seja com alguma habilidade, por exemplo, maquiar as meninas, tem toda essa questão para ensaiar, sabe? A disponibilidade de um pai, de ir para casa de um pai. Eu vejo que de fato o Colégio Militar ele é uma família. Você sente isso assim, em cada detalhe. Para vender alguma coisa, geralmente são pessoas, como que fala, gente? Que para vender assim são empreendedoras. Não mas as pessoas voluntários, são voluntários, são os pais que voluntariam ali para estar trabalhando, para ajudando, para arrecadar fundos, e aí todo esse processo assim é sempre os pais com os alunos, é sempre todo mundo muito junto, ajudando, igual, por exemplo, quando eu entrei, eu fui muito bem acolhida por um grupo. Você entra, você não sabe de nada, e são muitas dúvidas que surgem, e tem mães ali te ajudando. Isso é bem recente, te esclarecendo, viu? Pois é. Não era assim, não. E assim, pra mim foi fundamental, que eu não sabia. Eu ficava assim, mais uniforme. Por mais que tenha, a gente sempre fica com dúvida, sempre fica, não tem como. E aí tem as mães ali que recebem os alunos novatos, as mães novatas, e ajudam, e explicam, e falam, por exemplo, uniforme, a quantidade que é ideal. Porque, por exemplo, eu tô entrando, eu não sei qual que é a quantidade ideal. Quantos que eu compro, quando eu não compro. É umas dúvidas simples, mas que parecem, né? E aí tinha as mães ali que nos acolheram. Então, de fato, eu vejo que o Colégio Militar é uma família. Esse ambiente do Colégio Militar, eu sempre bato nessa tecla. Alguns pais, eles, sei lá, com medo de expor o filho ao processo de preparação para o Colégio Militar e tudo, né? Da dor, né? Da dor. Eu costumo dizer assim, confiem no filho de vocês, tá? Não subestime a inteligência e a capacidade deles evoluírem. Eles evoluem muito. Conheça o 100% do seu filho, inclusive. Que, enfim, senão o seu filho vai passar a vida inteira aí, você vai conhecer 40% dele. Estimule para que ele cresça. Mas, assim, o ambiente do Colégio Militar não tem dinheiro que pague. Porque muitas vezes a gente escuta, né, gente? Mas eu tenho condição... Eu pago uma boa escola para o meu filho, mas o ambiente do Colégio Militar você não consegue pagar aquilo. De fato. É assim, é sensacional. A mentalidade das pessoas que estão ali, a forma como eles pensam, é uma forma muito colaborativa, muito da camaradagem até, né, Jane? Assim, é um ambiente, inclusive dos alunos. Eu costumo dizer que nesse processo seletivo você tem ali 1.500 candidatos, pega 40, 50, joga lá dentro. É uma galera muito boa, né? Então, esse ambiente, não sei se vocês sentiram isso, mas pelo jeito sim, né? É um ambiente realmente muito maravilhoso. Não, com certeza. E eu vivi isso na pele, assim, em vários aspectos. Um deles foi quando nós estávamos ali na cerimônia foi quando... Cotonete? Foi cotonete, né, Miguel? Na calorada também. Não. Aí, o que acontece? Olha pra você ver que coincidência, né, boa. Nós estávamos ali, tá, o Miguel estava lá, e aí, de repente, ele encontra a professora que era professora dele, é de educação física, Miguel? É. Que era professora dele de educação física na escola que ele tinha ido, na escola pública. E ela é professora do Colégio Militar agora? Não. O filho dela estudava lá. Ah, tá. O filho dela estava no 3º ano. E aí ela reconheceu o Miguel, só que o Miguel, muito tímido, desviando o olhar para não cumprimentar. E ela veio até a mim. Ela, esse é o Miguel que estuda na escola? É o próprio, é ele mesmo.
E aí, pois é, porque eu fui professora dele e tal. Aí ela perguntou, eu falei, ele passou aqui, agora ele vai estudar aquela. Meu filho estuda aqui, que é um dos meninos que fazia revezamento com a gente. Ele estava no 3º ano, esse menino. Meu filho estuda aqui. Então, se você quiser revezar conosco a carona, porque onde eu moro não tem van, se você quiser revezar conosco a carona e tal. E assim, aí desde então a gente começou a revezar. Para um dia um pai traz, outro dia outro pai traz. Isso já ajuda e facilita demais a vida da gente, sabe? Então, a gente vê ali, assim, no dia a dia, de fato, essa amizade, essa camaradagem que eles têm, assim, sabe, de um para com o outro, essa ajuda. Então, assim, é uma coisa de fato muito bonita de se ver, muito bonito de se ver mesmo. Bacana, gente. Bom, queria agradecer muito a participação de vocês. Eu acho, assim, foi um podcast maravilhoso. A gente conseguiu passar muito aqui para o pessoal de como levar, né, e as estratégias, as dicas para fazer um bom curso preparatório. A gente acabou falando do Colégio Militar também, que eu acho que é fenomenal para quem está buscando isso. Pega essas dicas. A Pamela falou um negócio que é sensacional. Encante seu filho, né? Ele tem que se encantar pelo Colégio Militar. Utilize essas estratégias. Gente, muito obrigado, Pamela, Miguel. Agradeço demais. E, enfim, quem tiver online, no presencial, qual que é o segredo? Estudar, né? Exatamente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Dá certo, seja no online, seja no presencial, dediquem-se e vai dar certo. Confie. Exato. Aposte no seu filho, tenha sempre confiança. Muito obrigado, Jane, pela sua participação mais uma vez. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.